Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja, tomara que você esteja bem e se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, programa Opinião mais uma vez. Hoje, terça, 17 de outubro de 2023. Satisfação estar com você, mais uma vez, ao vivo aqui com o nosso programa Opinião, né? Que hoje entrevista o deputado Wilson Santos, mais uma vez conosco aqui, não é? O Wilson Santos, PSD. Tem muito assunto para a gente abordar, como sempre, aqui com o deputado Wilson. Fique bem atento, caso você queira, tenha algum argumento, alguma sugestão, opinião, enfim, participe, interaja conosco, 99932-2529. Está aí na tela para você, tem alguma pergunta aqui para o Wilson, cobrar dele. Ô, deputado, e aí, rapaz, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Esteja bem à vontade aqui para a gente fazer conjuntamente, o programa Opinião de hoje. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que acompanha a Opinião também além do canal 22, também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua adorável companhia de sempre. Professor Wilson Santos, não é? Muito bom tê-lo aqui mais uma vez, deputado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos lá, tem muita coisa para falar. Por exemplo, rapaz, eu anotei aqui para falar de um assunto que já é épico, eu diria, porque eu, na condição de repórter, já fiz várias coberturas, já entrevistei Dante de Oliveira a respeito, que é o BID Pantanal. BID Pantanal que, por um tempo, foi apontado como a solução para grande parte dos problemas de ordem de esgoto, enfim, solução aqui para os municípios, especialmente do estado de Mato Grosso, também lá do Mato Grosso do Sul, mas de repente apagou-se, não se falou mais nisso, mudou o governo, entrou Blairo, depois entraram outros, e aí ficou tudo empurrado para debaixo do tapete. Agora parece que estão resgatando, e é de uma importância, ainda mais nos tempos de agora, onde esses temas ambientais e climáticos, né, estão cada vez mais abordados. Eu queria que o senhor falasse aí, se o senhor tem novidades, como que o senhor está acompanhando. Eu sei que o senhor sempre também, além de torcedor, é um brigador, uma pessoa que sempre fez questão de brigar por essa causa aí. O senhor tem novidade, enfim. Boa noite. Sim. Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Uma alegria imensa estar com vocês de novo. Em relação ao BID Pantanal, o que é BID? Banco Interamericano de Desenvolvimento. Todos os países que compõem as três Américas jogam dinheiro dentro desse banco para que esse banco faça política pública. E na década de 1990, 97 até 2000 mais ou menos, o governador Wilson Barbosa Martins de Mato Grosso do Sul e o governador Dante de Oliveira de Mato Grosso resolveram fazer pela primeira vez um programa estruturante para o Pantanal. Foram quase 6 anos só para a elaboração desse programa. Esse programa foi levado ao Senado, o Senado aprovou e esse programa foi iniciado em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Houve quase 3% de desembolso, 200 milhões de dólares para Mato Grosso do Sul e a mesma quantia para Mato Grosso. Mas em 2003, com a mudança de governo em Mato Grosso do Sul e na República, esse projeto foi arquivado, foi engavetado, desapareceu. E eu, quando voltei à Assembleia em 2015, eu fui atrás desse projeto, localizei esse projeto, o senador Wellington Fagundes me ajudou a localizar, quero agradecer aqui, e comecei a correr às autoridades. Fui ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, fui ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, fui ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao ministro general Ramos da Secretaria-Geral da Presidência, e não conseguimos sensibilizar ninguém, Paulo. Não fomos competentes para sensibilizar. Mas, em 2023, um mato-grossense assume o Ministério da Agricultura e eu levei esse projeto ao ministro Fávaro. E ele discutiu com a sua assessoria e sensibilizou-se.
levou a ministra Marina, que deu ok, e foi ao presidente Lula, que deu ok. Então está autorizado 400 milhões de dólares, dividido entre os dois Mato Grosso. R$ 1 bilhão aproximadamente. Até um pouquinho mais, né? Que o dólar voltou a aumentar, 1 bilhão e alguma 50, 1 bilhão e 60 milhões para cada estado. Dá para fazer muita coisa com isso. Muita coisa, muito bem. O que é o BID? Esse programa, ele tem duas metas específicas. A primeira, melhoria da qualidade de vida da população pantaneira. Este é o foco número 1. E o segundo, que isso seja atingido através de desenvolvimento sustentável. O que é isso? É entender que o bioma pantanal é um bioma único no Brasil. É um bioma extremamente frágil sob o ponto de vista ambiental. E é um bioma que em 2020 e 2021 sofreu queimadas sem precedentes. Então, 12 municípios foram escolhidos, são eles: Cuiabá, Jangada, Rosário, Nobres, Acorizal. Livramento, Poconé. Santo Antônio, Barão de Melgaço. Cáceres, Chapada Guimarães. Esses 12 municípios vão dividir esses valores, não quer dizer que serão iguais. A realidade de Cuiabá é uma, que já terceirizou o serviço de água e esgoto. A realidade de Barão de Melgaço é a de que hoje toma-se água contaminada em Barão de Melgaço. Tanto é que esta semana a prefeita finalmente acordou. Desde o primeiro dia da gestão dela, acontece isso. A água que é ofertada em Barão de Melgaço é contaminada. A única ETA que existe lá foi feita em 1984, na gestão do governador Júlio Campos e do secretário de Obras Ricardo Correia. Quer dizer, então são realidades distintas, Paulo. E nós estamos realizando pela Assembleia um conjunto de 12 audiências públicas. Ontem foi em Várzea Grande, já fizemos em Chapada Guimarães, Santo Antônio, fizemos em Cáceres, fizemos em Rosário, com Nobres, fizemos em Poconé, e faltam aí 3 ou 4 municípios. Nós vamos percorrer os 12 municípios, ouvindo a comunidade, o que ela entende por BID Pantanal e quais são as sugestões. Chapada dos Guimarães também, que precisa, inclusive, Chapada pediu de resolver a questão da água lá também. O aterro sanitário. Eu acho uma pedida. Por que, Wilson, vocês estão colocando Chapada no Pantanal? Porque o Pantanal não produz águas. O Pantanal tem uma altitude de aproximadamente 120 metros. Cuiabá, em média, 165. As águas vêm lá de cima do Planalto. Sim. Vem lá do Rio da Casca, do Quilombo, que nascem a 450 metros, 500 metros. Vem lá da Serra Azul, onde nasce o Cuiabá do Bonito, o Cuiabá da Larga. Vem lá de Nova Brasilândia. Então são águas que vêm do Planalto, a uma altitude de 400 a 800 metros, e que chegam ao Pantanal. Então, muito coerente atender o município de Chapada. Coerente e necessário, né, nesse momento tão difícil que está. Fora as outras questões que tem em Chapada, que essa questão da água está me parecendo Vargem Grande, problema de água em Chapada. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas alegria mesmo, de tê-lo aqui mais uma vez no nosso bate-papo, e uma alegria dupla, né? A recíproca é verdadeira. Nós estamos diante de um professor e também de um parlamentar. Wilson, ainda no mesmo caminho, na mesma rota do meio ambiente, eu tenho aqui um tema que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Foi publicado no jornal O Globo, no dia 22 de maio deste ano. Não sei se o senhor teve contato com essa matéria. A chamada é muito interessante, entre aspas. Mato Grosso quer estadualizar o Parque Nacional da Chapada, mas não cuida de seus parques. Fecham aspas. Na matéria, tem uma longa discussão a respeito dos parques que estão, de acordo com a matéria, abandonada. Ele cita um dos parques, que é exatamente o Parque Estadual de Tucumã, lá em Conilza. E ele diz o seguinte: este parque teve 10.768 hectares de florestas desmatadas ilegalmente de 2013 a 2021. O maior desmate se deu exatamente em 2019, 2020 a 2021. E aí eu venho a minha pergunta, Wilson. O senhor teve contato com essa matéria? Se o senhor teve, qual é
a opinião sua a respeito desta matéria. E a segunda questão, de acordo com o artigo 26 da Constituição Estadual, defende que os deputados, as comissões e a Assembleia Legislativa têm que fiscalizar as ações do governo, do Executivo. Acontece que também uma não ação é tarefa da Assembleia Legislativa, fiscalizar a não ação. Onde estava a Assembleia Legislativa que não fiscalizou, que não percebeu, que não notou esse desmatamento de quase 11 mil hectares? A não ação significa dizer investigar a si própria. Por que nós não... É isso? Não agiu? Por que não agiu? Cobrar, inclusive, Por que o governo do Estado não fiscalizou e não impediu esse desmatamento? Quem fiscaliza, o papel principal de fiscalizar é da Assembleia. É da Assembleia. Por que não fiscalizou? Né? Exatamente. Bom, Lorenberg, uma pergunta extremamente inteligente, que só poderia partir de uma mente brilhante e de um jornalista extremamente atento a tudo o que acontece em Mato Grosso e no Brasil. Primeiro, quero dizer que eu fui passear na Argentina e fui conhecer o Parque de Aconcagua, na região de Mendoza, há alguns anos. E ali o guia me disse, olha, este parque foi estadualizado. Lá fala província, né? Lá não fala estado, fala província. Este parque agora pertence à província. Enquanto ele pertencia à Argentina Nacional, era abandono. Quando passou para a província, veja o senhor como está. Muito melhor. Aí eu voltei e fiz uma audiência pública na Assembleia para debater essa possibilidade. Então, desde essa época, eu sou um devoto da estadualização do Parque de Chapada dos Guimarães. Por quê? Porque só ele, mas nenhum outro parque, está na cara do centro político e administrativo. Ele é quintal de Cuiabá. Inclusive, a maior parte das 33 mil hectares pertence à capital. Provavelmente 2/3 dessa área está no município de Cuiabá e 1/3 no município de Chapada, provavelmente. Então, é muito mais fácil você cuidar daquilo que você vê, do que aquilo que está 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros de você. Então, eu sou um defensor da tese da estadualização do parque, sem nenhum interesse. Eu não tenho interesse econômico nenhum, não sou empresário, eu não sou garimpeiro de diamante, garimpeiro de ouro, eu não exploro gás natural, não exploro petróleo, eu não tenho empreiteira para construir nada no parque, eu não vendo arame para cercar, não tenho nada a ver com isso. Tá? Não tenho interesse pessoal nenhum nisto. O meu interesse é, compreendo que, sob os olhos do governador, a tendência é que nós tenhamos um parque muito mais atrativo. Em relação ao Parque Estadual Tucumã, que perdeu mais de 10 mil hectares de 2013 a 2021, é lamentável. Agora, o governo do Estado sabe disso. Esse período passou pelo final da gestão Silval Barbosa, gestão do governador Pedro Táxi e gestões do governador Mauro Mendes. Desde a gestão Dante de Oliveira, lá na década de 90 até 2002, a antiga FEMA, dirigida pelo doutor Frederico Guilherme Moura Miller, o popularito, o Dante já implantou sistemas de monitoramento de queimadas e desmatamento em Mato Grosso. E de lá para cá, esses sistemas foram aperfeiçoados com equipamentos mais modernos, com equipamentos que observavam mais distâncias, com mais detalhes, como se fosse um verdadeiro microscópico. Então, a Assembleia, distante mais ou menos 1.200 a 1.500 quilômetros de Colniza, tem muito mais dificuldade de acompanhar esse tipo de agressão ambiental do que o governo do Estado, que tem toda uma parafernália, uma sistemática, inclusive ligada a satélites que acompanha, que monitora hora a hora o desmatamento no Estado. Mas diante dessa denúncia, porque é uma denúncia de um homem probo, sério e respeitado, que é o senhor professor Lorenberg, nós vamos tomar providências como parlamentar. Eu tenho meu domicílio eleitoral na Baixada Cuiabana. Eu não conheço, tive uma única vez em Colniza, em 2010,
quando disputei as eleições para governador do estado, acabamos perdendo para o Silval Barbosa. Eu estive uma única vez em Colniza. Então, a atuação minha, basicamente, aqui, Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Agrovila das Palmeiras, Chapada, Rosário Oeste, Guia, né, Baú, aqui a Corizal, essa é a minha atuação principal. Tá? O único deputado dessa região é o deputado Valdir Barranco, que foi prefeito de Nova Bandeirantes, e o Dilmar Dalmoço, são os dois deputados aqui nortão do estado. Mas eu vou levar ao conhecimento do plenário e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente esse assunto. Pois é, voltando para a Chapada, então, pelo que eu entendo, você defende, deputado, essa estadualização, né? Aliás, eu que lancei esse assunto, mas eu lancei de maneira honesta, correta, sem nenhum interesse econômico por trás. Aí que eu quero chegar. Da minha parte, vocês sabem que eu sou um pequeno produtor de limão. Não é garimpeiro. Acabei de dizer a vocês, inclusive esse ano não consegui produzir nada. Estou replantando tudo de novo. Quebrei como limoeiro. Então, o único interesse meu é vender limão. Se você quiser tomar uma batidinha, fazer uma caipirinha. Logo. A esses aí eu tenho interesse. E a gente vai, então, avaliar. Na Assembleia se discute muito isso. Por que existe uma resistência na sua avaliação, então, por conta disso, não é? Eu, no primeiro momento, vejo como uma coisa boa. Olha, vai dar um up no turismo, principalmente, ali. Só que aí tem essa história de possível exploração ali de garimpo, de pessoas ligadas ao poder, não é? E outras coisas mais que alegam tanto aí que eu nem sei quantas coisas que já se falam. Então, na sua avaliação, mais pró do que contra nessa situação? Não, eu sou 100% pró, eu sou 100% favorável à estadualização do parque, porque o parque está no quintal do Palácio do Governo e o governo já sinalizou a possibilidade de fazer um investimento inimaginável. Porque quando foi a licitação, a pedido do ICMBio, era um investimento de apenas 18 milhões em 4 anos. O governo fala em 200, nem tem onde colocar 200 milhões lá, nem tem. O que é que o parque precisa? De uma portaria digna, quem sabe ampliação do estacionamento, ampliação e reforma de equipamentos que estão lá dentro, melhoria e manutenção das trilhas, suporte, né, às belezas naturais, a obras de arte que lá existem. Mas isso que o segurança, Lorenberg prevenção a incêndio, o Lorenberg falou é verdade. Cercamento total do parque e principalmente indenização, pagamento aos proprietários privados, onde mais ou menos 50% dos proprietários até hoje não receberam a sua justa e antecipada indenização. Então, aí com esses recursos, 200 milhões, é provável que o governo consiga quitar essas indenizações e fazer manutenções e algumas poucas novidades em termos de obras. Pois é, mas por que o Lorenberg tocou no assunto aqui que eu também fico questionando. Por que o governo não cuida primeiro das unidades que já lhes são de competência? As unidades, tem quantas, sabe quantas que existem? São dezenas. São várias, Várias. né? Eu tenho informação. Eu acho que são mais ou menos 30 unidades. Por que e tem alegação, o seu colega Lúdio Cabral, ele tem com veemência batido nessa tecla aí. Há que se cuidar. Por exemplo, até o Mirante é citado aí como descaso, e o governo... Não é porque, vamos fosse uma mulher que tivesse 8 filhos. 6 filhos estão distantes e um está próximo. Então, porque eu não consigo cuidar dos 6, eu também vou deixar isso aqui passar fome? Não. Se o governo quer cuidar desse, vamos deixar cuidar e vamos obrigar que ele cuide dos outros também. Aproveita, deixa, que está se voluntariando a cuidar deste parque, e vamos forçar, garantir rubricas no orçamento para que ele cuide dos outros também. Não é porque ele não cuida dos outros que ele vai deixar de cuidar desse. Eu já penso um pouco diferente. Eu penso assim, se eu tenho 3 filhos, estou dando dificuldade para tratar dos 3, por que eu vou fazer mais um? Vou encomendar para a cegonha mais um? Né? Essa minha... Mas enfim, vai no frigir dos ovos, se tudo for aplicado direitinho assim, acho que vai ganhar uma grande parte da população, especialmente aquelas que miram o turismo, né? Nossa Chapada vai ganhar muito com o turismo. Mais importante que essa discussão, na minha opinião, é conseguirmos o selo da Unesco em relação ao Geoparque. Essa é uma outra luta que nós estamos há quase 10 anos. Quase conseguimos, batemos na trave agora no Marrocos.
A próxima convenção ano que vem deve ser no Chile ou então em Fortaleza, aqui no Ceará. Estarei lá. Eu tenho colocado emendas todos os anos, tenho um grupo muito bem liderado. Geoparque, pelo geólogo Caio Bi, quero mandar um abraço para o geólogo Caio Bi, para a doutora da UFMT, Flávia, estão liderando um grupo e nós estamos muito próximos, eu acho que do ano que vem não passa de sermos aí o 6º geoparque do Brasil. O que é isso? É colocar um selo da Unesco, nós vamos manter toda a área do parque e vamos ampliar territorialmente, englobando áreas de dinossauros, cavernas, paredões, aqueles varadouros. Então tem muita coisa ambiental, histórica, geográfica, extraordinária em Chapada, que não está nesse conjunto das 33 mil hectares. Por exemplo, a trilha top de fita. Tem emenda lá, minha e do Botelho. Nós estamos bancando. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos inaugurar mais um produto turístico, religioso e ambiental. Então nós estamos enchendo a Chapada de atrações. Beleza. Chapada pode ser uma Gramado do Centro-Oeste, gente. Por que não? Gramado não era nada, era um vilarejo. Lá em cima da serra, certo? Lá em cima da serra no Rio Grande do Sul. Hoje é um xodó, é uma beleza Gramado. Extraordinário que fizeram no Gramado. Nós temos condições de fazer a mesma coisa ou mais. Porque o nosso território, ambientalmente, é muito maior e mais bonito que Gramado. Que ótimo. Eu concordo, inclusive agora com 200 milhões já pode ser o começo. Exatamente. Olha só, vamos então para o intervalo comercial e a gente volta falando aí de outras questões mais, inclusive mais de meio ambiente, com o deputado Wilson Santos. Não sai daí, a gente volta já já. Bem, cá estamos de volta. Estamos aqui apresentando o programa Opinião e você está assistindo aqui a entrevista com o deputado Wilson Santos. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou leis e um artigo da Constituição de Mato Grosso que estabelecia um parâmetro para a criação de município e incorporação ou extinção de distrito ou município no estado. O STF pontuou que o período de criação deve ser determinado por lei complementar federal. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, foi requerida pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, contra as normas estaduais que estabeleciam que a criação de município e a incorporação ou extinção de distrito ou município somente poderão ocorrer até 6 meses antes da realização das eleições para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. A Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, informa aos motoristas e também motociclistas que nesta segunda, 16, se encerrou o período educativo de 15 dias quanto à circulação sobre as faixas exclusivas para ônibus. A partir de agora, veículos flagrados transitando sobre as faixas nos horários de pico serão autuados. As faixas exclusivas funcionam apenas nos horários de pico, de segunda a sexta, das 6 às 8 horas e das 17 às 19 horas. Aos sábados, elas serão reservadas apenas no período da manhã, das 6 às 8 horas, enquanto durante às tardes e também nos domingos, a circulação estará livre para veículos de passeio. Essas e outras tantas você acompanha aí no Gazeta Digital. Economia, política, polícia, cultura, esporte e tudo que você procurar. Tem a cobertura sobre as coisas da guerra lá no Oriente Médio. Gazeta Digital. Então,
A gente retoma aqui a entrevista com o deputado Wilson, esse botafoguense. Aliás, o Wilson Santos é um dos poucos que eu conheço que tem um time em cada estado, né? Claro. Lá em São Paulo é Santos, lá no Rio é Botafogo, aqui em Mato Grosso é Operário. Eu não entendo, aí fica fácil torcer, né? Vai ganhar, em algum lugar vai ganhar, né? Aí ele tá sempre feliz, né, Paulo? Tá sempre ganhando. Botafogo acho que ninguém segura esse ano, não. Acho que não tem jeito mais. Botafogo tem, se nesses últimos 12 jogos fizer 55% dos pontos, o Botafogo é inalcançável. Ele está com 55, não é isso? É, Boca. Você que é botafoguense? Ele tem que chegar a 75 pontos. Ah, então não. Com 75 pontos, o segundo colocado, no máximo, chega a 74. Mas eu acho que mais 3, 4 rodadas vai ficar definido, né? Fica. O Botafogo ainda tem em casa, vai receber o Cuiabá em casa, vai receber o Goiás em casa, vai receber o Grêmio em casa, o Palmeiras em casa, o Bragantino em casa. Eu acho que o Botafogo, com agora a liderança do Lúcio Flávio e do Carli, ele conseguiu fechar o time está fechadinho, está com garra, vai dar sangue e acho que esse pessoal não vai perder o título, não. Eu vi uma estatística hoje aí dando conta de que as chances são estrondosas, né? E o Flamengo tem 1% de chance de alcançar. Tem que torcer para dar tudo errado do Botafogo e para os outros que estão na frente, os outros 5 que estão na frente dele. Não vai dar, Gringão, só vai ter que fechar aí, refazer, recontar, refazer aí os cálculos, rever o que foi, as M que foram feitas desse ano aí. Eu quero pegar, antes de chamar o Lorenberg para a gente seguir com as perguntas normais aqui, eu quero uma opinião sua de cuiabano, não é? De ex-prefeito, de Mato Grossense. Esse jogo que teve do Brasil aqui, dessa coisa que virou polêmica aí do Neymar, não é? Da agressão, alguém jogou lá, nem machucou nem nada, nem feriu nem nada. Mas foi uma, como diria minha avó, mal educadeza, né? Que houve. Eu, particularmente, condeno. O Neymar não está jogando nada, ganha milhões, não sei o quê. Mas não é o caso que se resolve com violência. Eu queria que a sua opinião sobre isso. Você que é santista, Neymar, que foi revelado no Santos. Olha, eu tive o privilégio de jogar com o Bife. Bom, eu falei, você queria falar com o Neymar. Eu falei, joguei com o Neymar. O Bife depois que parou, tal, ele continuou batendo bola aqui no Amadorzão e tal. E fomos fazer um jogo, eu tinha um time chamado Expresso 45. Fomos fazer um jogo lá em Poconé. Acho que lá no bairro João Godofredo, tem lá um campo lá de areia e tal, fomos lá. E o Bife, o ídolo, o maior ídolo do futebol mato-grossense. E ali tinham várias pessoas da geração do Bife, que tinham visto o Bife. E o Bife estava ali, errava um gol aqui, errava ali, começaram a vaiar o Bife. Ia vaiar o Bife, ia vaiar e xingar o Bife. De repente o Bife parou, foi lá no gradil, falou, olha, pessoal, eu não vou discutir com vocês, porque eu só discuto com quem já atravessou o Atlântico. E vocês, infelizmente, nunca atravessaram o Atlântico. Quer dizer, ele levou na gozação. Levou. Ele saiu pela tangente, saiu bem, né? O Neymar, quando ele reagiu àquele pacote de pipoca, ele aumentou, chamou atenção. Eu tinha um conselheiro chamado professor Aicim Tocantins, que ele me ensinou o seguinte, dizia assim, Wilson, não se briga para baixo. É como você passando de carro, vê um cachorro, começa a latir com o pneu, você descer do carro e discutir com o cachorro. Não dá, né, Paulo? Não dá. Então eu acho que ali o rapaz que jogou o saquinho de pipoca, parece até que ele já apareceu, pediu desculpas, ele errou. Tem que jogar papel de pipoca em ninguém, nem na esposa dele, nem no filho, nem em ninguém, né? Por aí. Isso não é um comportamento civilizado. Mas Nelson Rodrigues dizia que em campo de futebol, até desfile com mulher pelada, o público vaia. Então você tem que saber que numa arena de futebol, o cidadão está ali para extravasar, para tomar cachaça, para xingar a mãe do juiz, para gritar, para berrar, para cuspir. Eu lembro do tempo que a gente ia lá no Verdão e umas pessoas, espírito de porco, enchia o saquinho de urina e jogava para cima do público. Maria, você chegou de pegar 10, né, Paulo? Quantas vezes? Então, Neymar, na minha opinião, nós, em nome de Cuiabá, pedimos a você desculpas, mas fica o aprendizado, não reage, é besteira, Neymar, isso é besteira. Teve toda essa proporção porque o Neymar reagiu.
Verdade. Então tá, olha só, Lorenberg, por favor, eu queria que você abrisse o bloco. Eu quero mandar antes, porém, aqui um abraço para quem está assistindo. Eu vi aqui no grupo do WhatsApp do programa Opinião que a Clarice Souza, lá do 1º de março, está assistindo. Obrigado, Clarice. Soraya, do Pedra 90, junto com o esposo Moacir. E também o Silvinei Amarante, que lá do CPA 3, o meu CPA, inclusive, o Silvinei, que eu não conheço, mas é meu conterrâneo lá do CPA. Obrigado a vocês pelo carinho da companhia. Professor. Deputado, agora eu gostaria muito de um comentário seu a respeito de uma lei no 12.292, que é da sua autoria. Do dia 5/10, 5 desse mês, o governador sancionou, portanto é uma lei que fala exatamente, que reconhece como relevante interesse turístico do estado de Mato Grosso o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, cujo segundo artigo, tem 3 artigos, o segundo artigo diz o seguinte: o Poder Executivo poderá estabelecer políticas de parceria para a manutenção, ampliação e criação de estratégias para o fomento do local. Gostaria muito de ouvir um seu comentário a respeito. Professor, obrigado mais uma vez. O senhor é um pesquisador como nenhum. Não tem em Mato Grosso ninguém como o professor Lorenberg. Quando viermos aqui conceder entrevista, temos que vir muito bem preparados, viu, Paulo? Uhum. Olha, eu tenho a visão de que nós precisamos debater qual é o futuro do desenvolvimento em Mato Grosso. Eu acho que a política está muito no varejo. Nós precisamos de um plano de desenvolvimento para o Estado. Será que esse modelo de desenvolvimento que está aí interessa a maioria da população estadual? Essa é uma pergunta. E dentro desse debate, eu defendo que uma outra alternativa econômica seja o turismo. Mato Grosso é provido de um gigantismo, de uma gigantesca riqueza turística. Nós temos águas termais aqui em tudo quanto é lugar. Nós temos aqui quase 100 mil quilômetros quadrados de Pantanal. Nós temos a Amazônia, 2/3 de Mato Grosso é a Amazônia, com a sua pujança, com a sua riqueza, com a sua biodiversidade. Nós temos o Araguaia, que é ímpar. Nós temos aqui Nobres, Chapada, Vila Bela, Cáceres, mais de 50 municípios com perfil turístico. E o ramo do turismo, professor, dos 5 ramos turísticos que mais se desenvolve é o turismo de natureza. E é o que nós temos. Machu Picchu é uma montanha. A montanha velha. 1 milhão de turistas por ano. 1 milhão. Cancún, no México, 5, 6 milhões por ano. É o que nós recebemos aqui. 5, 6 milhões por ano para o Brasil inteiro. Nós temos condições de fazer do turismo mato-grossense uma fonte extraordinária de geração de emprego, de geração de renda, que é a chamada indústria sem chaminé, atrairmos para cá turistas nacionais e principalmente internacionais com dólar, com esterlina, com libra, com ien, para gastar aqui. Eu tenho clareza em relação a isso. Só o Parque Nacional de Chapada, ele recebe entre 150 mil e 200 mil turistas por ano. Só um parque nosso. Imagine se nós transformarmos Chapada na Gramado do Cerrado com esse potencial. Vila Bela tem cachoeiras com mais de 100 metros de altura. As corredeiras do Rio Verde, as corredeiras do Rio Papagaio, as cachoeiras do Chapadão dos Parecis, as cachoeiras amazônicas, o Rio Araguaia, Paulo conhece muito bem, o Pantanal, Chapada, águas termais em Jaciara, em Jucimeira, Nobres. Então, tudo que eu puder fazer para fortalecer estruturalmente e divulgar as potencialidades turísticas, eu vou fazer. Então, é agora uma lei, porque foi sancionada e publicada em Diário Oficial. Então, o governo está autorizado legalmente a despender recursos financeiros públicos para divulgar e irradiar as riquezas e as belezas do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Agora, Paulo, para colocar atualizado, a senadora Margarete Busetti acabou de apresentar e foi aprovado no Senado
projeto de lei de autoria dela vai para a Câmara dos Deputados, transformando o Parque Nacional em estadual de Chapada dos Guimarães. Então poderá pintar uma lei por aí, e aí acabou a polêmica, acabou a discussão. Antes de irmos de novo para o intervalo comercial, tem um assunto que eu gostaria que você comentasse, deputado, sobre essa posição do STF sobre a lei da pesca. Eu sei que teve agora há pouco, não faz muito tempo, que o próprio governador que estava dizendo que entendia, ter certeza que o STF manteria a lei da pesca, né? E como que você vê esse imbróglio todo aí? Nós teremos, enfim, essa lei não, teremos, enfim, a pesca aqui sendo encarada de forma sustentável pelos nossos pescadores, ou esses vão continuar amargando aí toda essa situação que hoje parece que vai ser, eles vão ter tolhidos aí o seu ganha-pão, né? O direito de buscar o seu ganha-pão. Paulo, eu desci semana passada, 4 dias, mais de 600 quilômetros no Rio Cuiabá. O ambiente é desesperador. As famílias não sabem o que fazer. Por quê? Porque a atual legislação permite ao pescador profissional 125 quilos por semana. Ele vendendo cada quilo desse, em média, R$20, ele faz R$ 2.500 por semana. Se você multiplicar isso por 4 semanas, dá R$10.000 por mês. Mas vamos colocar um pouco menos. Os pescadores de Mato Grosso ganham aí entre 6 e 8 mil reais por mês. Nos 8 meses que a lei permite essa atuação. Como é que alguém que ganha 6 mil, 7 mil, 8 mil por mês, que tem filho aqui na universidade particular, que está cuidando da próstata, que está cuidando de um neto, como é que ele vai baixar o seu rendimento para 1.320? Isso é um alto impacto na vida. Você ganha aqui 7, 8, 10 mil na TV, depende do olho. Eu faço assim, não, a partir de agora, durante 5 anos, você vai receber, aliás, são só 3, né? Você vai receber R$1.320. Você tem um planejamento de vida, você fez compromisso, comprou um carro, paga a parcela da casa, dá motocicleta, tem um plano de saúde. Você vai deixar de ter o plano de saúde agora? Quer dizer, é uma paulada, isso não pode acontecer. Tanto é que, eu vou ser resumido, porque tem um intervalo. Primeiro, eu entendo que o Supremo vai declarar essa lei ou parte dela inconstitucional. Por quê? Porque ela desrespeita legislação estadual, legislação federal, legislação internacional. Ela afronta 2 pareceres técnicos dos 2 principais ministérios ligados à pesca. Ela desrespeita o parecer da Embrapa. Vamos lá. Estadual, não ouviu o CEPESCA. O Conselho Estadual da Pesca não foi ouvido em relação a essa política pública de pesca nova. 2, desrespeita a lei federal, que é a Lei Federal da Pesca, 11.959, de 29 de junho de 2009. 3, desrespeita uma legislação internacional, que é a Convenção 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que diz: toda vez que uma medida administrativa ou legislativa impactar um grupo social, esse grupo social, no caso pescadores profissionais, tem que ser consultado. Consultado ao modo do grupo do povo originário. O Ministério da Pesca expediu uma nota de 16 laudas condenando o projeto. O Ministério do Meio Ambiente, idem. A Embrapa Pantanal, que só ela tem pesquisas sobre a bacia do Alto Paraguai, só ela tem condena. Quer dizer, e aí o Supremo vai dizer que essa proibição do transporte, do armazenamento e da comercialização do pescado de rio, que é a mesma coisa que proibir a pesca, isso é legal? Eu não acredito. Não acredito. Não acredito que os ministros vão dar legalidade a uma lei que foi feita fórceps, sem nenhum, eu vou explicar aqui, 0 de estudo técnico. Não tem nenhum estudo técnico em base. A UFMT não deu parecer favorável, a Unemat não ofertou parecer para o governo. Os pareceres que apareceram aí, da Embrapa Pantanal, do Ministério da Pesca, do Ministério do Meio Ambiente e de 13 cientistas especialistas no tema, todos eles são contra o projeto, que agora é lei. Sem falar do povo
que mais interessa, né, que são os pescadores, que não, esse pessoal não foi ouvido. Não foi ouvido. Paulo, eu acho que o governador Mauro Mendes deve ter sofrido alguma queda batida a cabeça. Por quê? O governador Mauro Mendes faz uma boa gestão em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes conseguiu colocar o Estado com nota A em gestão fiscal na Secretaria do Tesouro Nacional. O governador Mauro Mendes está com salários em dia do serviço público. Os fornecedores estão em dia. Não, tem uma série de coisas dando certo no Construindo governo. 6 hospitais. O governo está sobrando, né? 4 diretamente, 5 diretamente e 1 em parceria com o governo federal, que é o Júlio Miller. Fez mais de 2.000 quilômetros de pavimentação nova na primeira gestão. Lançou mais de 2.000 agora. A gente vai falar agora sobre... ele vem. Acabou de ser reeleito com quase 70% dos votos. Com um governo ajustado, na mão, muito bem avaliado. Aí ele vem, briga com o maior grupo de comunicação do Estado, que é o Grupo A Gazeta. Está deixando vazar por entre os dedos o futuro prefeito de Cuiabá, que é o deputado Eduardo Botelho. Caça confusão com um monte de gente. Eu acho que ou falta conselheiros ao governador, ou ele ouve conselhos e não os segue, ou ele teve uma queda repentina e bateu a cabeça. E aí, bateu a cabeça? A gente volta ao intervalo, após o intervalo comercial, com mais entrevista aqui. O Wilson Santos está ativo. Eu sou da base. E é da base. Eu sou da base, Imagina. continuo na base, só que eu falo algumas verdades. Imagina se não fosse. A gente volta já já após o intervalo comercial com o Wilson Santos ao vivo aqui. Cá estamos de volta com o programa Opinião, terceiro e último bloco. E o Wilson Santos, o deputado estadual, está por aqui, né, falando aí sobre uma série de coisas. Eu já notei aqui algumas questões e o Lorenberg não só notou, mas fez umas pesquisas muito profundas aqui. Eu só queria que você falasse um pouco sobre esse fator mineração. Outro fator que eu não entendo, o interesse que há por detrás disso tudo. Eu entendo que Mato Grosso é fértil, que há uma tabela periódica por debaixo de cada município, Araputanga, Chapada e por aí, ali em Poconé. Agora, é uma coisa que diz respeito ao meio ambiente. Eu queria que você falasse, qual que é a sua opinião? O que pensa o Wilson Santos sobre essa tese da mineração, que é outro assunto que repercute de forma polêmica na Assembleia? Paulo, eu sou a favor da mineração. Mato Grosso foi ocupado pela mineração. A mineração foi a atividade econômica que consolidou a classe média no Brasil. Antes da mineração, você tinha senhores de escravos e escravos. Foi a mineração que consolida essas categorias intermediárias. E Mato Grosso deve muito à mineração. Não sou contra. E essas riquezas minerais precisam ser extraídas para a geração de emprego, de trabalho, de renda, crescimento do PIB do Estado. Não sou contra. Agora, nós temos que mitigar, né, reduzir ao máximo, Paulo, os danos ao meio ambiente. Tá certo? A mineração em Mato Grosso, na minha concepção, vai dar a Mato Grosso no futuro mais emprego e mais renda do que o agronegócio. As riquezas que estão embaixo são incomensuráveis. Nós não imaginamos a riqueza que existe aí. E, como você disse, uma verdadeira tabela periódica, né, que é composta de dezenas de elementos químicos. Lá em Juína foi diagnosticada uma jazida de ferro do porte de Carajás, no Pará. Você tem agora aqui, recentemente, a 40 quilômetros da sede urbana de Cáceres, Planalto da Serra, uma jazida extraordinária, não sei qual o produto. A Votorantim e as suas subsidiárias exploram lá em Aripuanã uma jazida de polimetais, sim, alumínio, zinco, cobre, ouro e diamante. Você tem no Araguaia quartzo, granito, já constatou a Petrobras gás na região do Chapadão dos Parecis. Nós temos aqui bauxita, cassiterita,
basalto, nós temos uma riqueza, Zinco. uma extraordinária riqueza mineral. Mas, infelizmente, a Metamat, que é a empresa pública responsável em dinamizar essa política pública, ela está abandonada há décadas. Não é só, há décadas abandonada. Então, eu sou um devoto, respeito a mineração. Agora, o que nós pudermos fazer para mitigar, para reduzir, para eliminar ao máximo, porque ela faz uma agressão muito forte. Não existe indústria sem mineração. Você falou a parte bonita, deputado. A parte bonita é essa aí, todos nós concordamos. Não existe agricultura, agronegócio sem mineração. Mato Grosso só é o que é porque dominou, conseguiu entender que temos um solo pobre. E também o solo concordo, nosso é pobre, também concordo majoritariamente. Que não existe. Mas foi fosfato, o fósforo, o calcário. Foram esses produtos minerais que permitiram o disparate da agricultura mato-grossense. Isso que eu concordo, todo mundo concorda com o que o senhor falou, é muito bonito, e é verdade isso tudo, mas também não existe nada disso sem o meio ambiente, sem preservarmos, sim, claro. né? Temos que ter essa consonância com desenvolvimento. Por isso que fala desenvolvimento sustentável. Sustentável com... É justamente, Paulo, esse equilíbrio que é difícil. Tudo que é equilíbrio é difícil. O cara que bebe daqui a pouquinho vira alcoólatra, o outro que fuma não quer parar, o outro que namora demais, o outro que come demais. O difícil é achar o equilíbrio. Nós temos que encontrar em Mato Grosso o equilíbrio. O que está vendo em Mato Grosso é que Mato Grosso virou a bola da vez para o capital e o capital está chegando avassaladoramente, arrebentando com tudo. Nós temos que fazer essa limitação. Professor Lourenberg. Wilson, o que há por trás desta tão sonhada por parte de alguns parlamentares, de algumas pessoas, acabar com o Parque Estadual Serra do Ricardo Franco, lá em Vila Bela? É o mais belo parque do estado de Mato Grosso e querem anular a criação desse parque. O que há por trás? Só para o amigo telespectador entender, são 158 mil hectares de extensão. Abriga várias cachoeiras, piscinas naturais, cristalinas, vales, uma vegetação que reúne 3 biomas. O que está por trás de tudo isso, deputado Wilson? O interesse econômico, professor. O que está por trás de tudo sempre foi, sempre será o interesse econômico, o dinheiro, o lucro. Eu sou contra a extinção do Parque Estadual Ricardo Franco. Foi criado pelo governador Dante de Oliveira. Ah, mas não indenizou. Indenize. Recentemente, o governador Blairo Maggi, há 2 semanas, deu uma declaração bombástica. Ele disse o seguinte, que Mato Grosso, que vai produzir este ano 93 milhões de toneladas de grãos, 93,5 milhões de toneladas de grãos. Entende? Soja, milho e algodão, basicamente. Tá? 93, estamos aproximando de 100 milhões de toneladas. Lembre que quando houve a segunda divisão do estado, em 79, nós não produzimos 1 milhão. Partimos de menos de 1 milhão, nesses 44 anos, para quase 100 milhões. O que o governador, ex-governador Blairo Maggi disse? Disse que toda essa produção de grãos de Mato Grosso é feita em apenas 10% do território estadual. Ora, se toda essa produção de grãos, segundo o ex-governador, ex-ministro da Agricultura, que não passa de 10% do território de Mato Grosso para essa gigantesca produção. Vamos dobrar essa área para a pecuária. Vamos considerar que a pecuária usa 20%. 20% da pecuária com mais 10% da área de grãos são 30%. Gente, por que avançar sobre parques estaduais? Por que permitir soja no Pantanal? Por que permitir algodão no Pantanal? Por que permitir indústrias no Pantanal? Para que isto? Se o próprio Blairo Maggi, que é o número 1, a referência número 1 em agronegócio no Mato Grosso, talvez no Brasil, Paulo, por que avançar sobre parques? Fica aí, para você que está nos assistindo, a resposta. Bom, eu tenho que correr aqui porque a gente garra na conversa e acaba não... Eu quero falar de política. Você citou o nome do Botelho aí, deputado, que de todos os nomes colocados até essa altura como
pré-candidatos à prefeitura de Cuiabá, o Botelho é o que tem levado mais a sério, aparentemente, isso aí. Não, ele tá que tá, né? Regaçou as mangas, final de semana, depois do horário de expediente lá da Assembleia, vai para os bairros, vai para os comunitários e tá lá que tá. Como é que você vê bom, primeiro terá o seu apoio, está tendo e terá o seu apoio para o ano que vem, e como é que fica o PSD de Dado e de Fávaro e de Wilson para o ano que vem nessa corrida toda aí? Olha, Paulo, esse crescimento do deputado Botelho nas pesquisas não é de graça. Botelho, de todos os pré-candidatos, é o que mais se assemelha ao cuiabano. Ele é nascido em Livramento, criado uma parte em Jangada, foi feirante junto com o pai, com os irmãos, dormiu em cima de papelão, foi vendedor de balinha nas portas de cinemas em Cuiabá, jornaleiro, estudou com dificuldade, fez um curso dificílimo que é engenharia elétrica, é matemático, foi professor durante muitos anos, entrou na SEMAT, fez uma belíssima carreira lá, virou empresário há décadas e demorou para entrar na política. E agora, depois de 2 mandatos e meio, resolveu disputar a prefeitura de Cuiabá. Eu acredito que ele tem amplas chances de chegar ao segundo turno e, por consequência, ser o próximo prefeito de Cuiabá, por um conjunto de características. Primeiro, ele é a cara de Cuiabá, simprão, como ele fala, sou simples, não vou mudar, certo? Fala a língua do cuiabano, é empresário bem-sucedido, não tenha dúvida disso. Na Assembleia, ele conseguiu eleger-se 4 vezes presidente do Parlamento Estadual. Na última eleição, de 24 votantes, ele teve 23 votos. Ele agarrou com unhas e dentes a questão da regularização fundiária, ama a agricultura familiar, está levando asfalto para 8 bairros da capital através da sua atuação. E sem ele, sem a sua liderança na Assembleia, o governador Mauro Mendes não teria feito a mudança, a transformação que fez em Mato Grosso. Essa grande transformação acontecida na gestão Mauro Mendes foi construída pelo menos a 4 mãos. As 2 do governador e as 2 do Botelho. Porque ele tem uma liderança inconteste na Assembleia. Inconteste. Então eu acredito que o Botelho hoje seja o pré-candidato mais preparado, mais qualificado, até porque tem um outro perfil, ele é conciliador. Ele vai conseguir substituir o Emanuel e vai ter uma excelente relação com o Mauro e até com o presidente Lula. O Botelho tem essa capacidade. Ele não briga com ninguém. Ele tira meia do pé sem tirar sapato. Ele faz omelete sem quebrar ovos. Então ele tem essa habilidade. Então ele vai pacificar essa relação da Prefeitura de Cuiabá com o governo estadual, pode ter certeza, vai ser pacificada sob a gestão do prefeito Botelho. Lorenberg, a última pergunta tem que ser curtinha e a resposta, senhor Wilson, mais curta ainda. Mas muito rapidamente, deputado, nessa mesma linha, saiu uma pesquisa agora 3 ou 4 dias atrás, onde o Eduardo Botelho aparece em primeiríssimo lugar, na frente do segundo, que é o Abílio, 13 pontos de diferença. Se deve a esse trabalho ou ainda não? Eu queria que você respondesse em 1 minuto. Tá. Olha, com o passar do tempo, das atitudes, a população vai vendo quem é Botelho, quem é Abílio, quem é Lúdio Cabral, que também é um bom candidato, Fábio Garcia, que também é um bom candidato, Pastor aí que apareceu. Gente, o deputado Abílio foi para Brasília sendo o vereador Abílio. Ele pensou que ele fazendo as mesmas coisas que fazia aqui na Câmara, ele ia obter sucesso. Tem tomado puxões de orelhas, tem envergonhado o Mato Grosso, né? O deputado Fábio Garcia está deixando a Casa Civil depois de quase 4 meses, não aumentou nenhum ponto nas pesquisas, está estagnado, não conseguiu passar pela Casa Civil e acrescentar nenhum ponto à sua intenção de votos, e o Botelho vem disparando, vem crescendo muito. Por quê? Porque a cada movimento dos outros candidatos, né, você vê que o Abílio está em queda livre. Cada movimento dos seus adversários, o Botelho cresce. Por quê? Porque o eleitor percebe que os outros candidatos não estão no patamar de experiência privada, de experiência pública e da capacidade de conciliar que o deputado Botelho tem. Tenho nada contra os outros candidatos. Acho o Fábio um nome muito bom, vai chegar a hora dele, acho que tem uma fila em Cuiabá, não chegou a vez dele. Eu também quis ser prefeito em 92, fui barrado, queria ser em 96, não consegui, tentei em 2000, perdi, tudo tem uma fila. Eu acho que o primeiro da fila agora,
no coração do povo de Cuiabá é o Botelho. Deputado Wilson Santos, gostaria muito de continuar aqui, mas não temos mais tempo para nada, a não ser para agradecer a sua presença aqui. Isso demora muito para vir aqui, a gente já deixa muito assunto de fora, mas logo, logo estaremos de volta batendo papo aqui no Opinião. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, quero voltar aqui para comemorar o título do Botafogo esse ano. Ave Maria. Bom, então vai ser breve, que o Botafogo está praticamente com a mão lá, com as duas, né? Tá com a mão, uma mão. Lorenberg, então até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui no programa Opinião o professor da UFMT, Marcos Macedo Caron, do Instituto de Educação da UFMT. Ele é em geopolítica. Vamos falar aqui, abordar a questão da guerra no Oriente Médio. Opa! Palestina, Israel, enfim, Hamas e tudo mais. Às 7h30 da noite, não perca, amanhã a gente se vê aqui. Até lá, fica bem, fique com Deus também.